Engui M20, uma e-bike com estilo moped. Para quem não sabe o que é uma moped, seriam aquelas motorizadas antigas que eram a gasolina, mas também tinham pedal. Para quem não sabe, ou para quem não viveu nessa altura, eu vou deixar aqui uma foto para vocês poderem ter a noção. Pois bem, temos então aqui uma Engui, uma N20, mais uma bike elétrica no canal, mas um bocadinho diferenciada, então, pelo seu estilo. Um estilo bastante arrojado, como vocês podem todos ver. Mas iremos falar então das suas specs, logo a seguir ao unboxing, para vocês terem noção como é que isto vem embalado e como é relativamente fácil fazer a montagem desta mesma bike. Com apenas um motor de 750 watts aqui na roda traseira, este motor dá-nos mais ou menos 55 Nm de torque e picos de 1000 watts. Isto vai-se transmitir em quê? Vai-se transmitir que vai ser muito mais fácil para vocês conseguirem então ultrapassar as adversidades dos vossos passeios, inclusive subidas bastante acentuadas e outros terrenos que possam então ter um bocadinho mais de dificuldade a pedalar. Então com este motorzinho e com este torque, com este binário todo que ela nos pode dar, vai ser muito mais fácil para vocês fazerem então essas incursões. Podem ir pedalando tranquilamente, mas quando aparecer uma subida vocês conseguem então dar um boostzinho e ajudar nessa vossa transição no terreno. De salientar que a máquina vem limitada aos 25 km/h, perfeitamente acessível para vocês fazerem o desbloqueio, mas como eu digo sempre, será sempre à vossa responsabilidade. A lei na Europa diz que estas bikes não podem então dar mais que 25 km/h e também não podem ter o throttle ativo. Temos uma bike que nos oferece aqui uma suspensão total, com amortecedor traseiro, não tem qualquer tipo de regulação, mas temos amortecedor. Na frente apenas temos, ou podemos regular a compressão, não temos aqui a trava da suspensão como em algumas bikes que eu já vos trouxe. Sim, resumidamente, a trave serve para quando vocês vão, por exemplo, em Alcatrão e querem andar mais rapidamente, fazem a trava da suspensão para ela não ir a bater, e a nível de velocidade vocês conseguem mais velocidade porque não há aquele atrito do amortecimento. Esta não tem isso, mas também aqui a lógica desta bike não é completamente andar muito depressa, mas sim andar a passear. Por isso, numa forma geral e a nível de conforto, gostei bastante desta bike, mesmo nos próprios paralelos, ou na calçada portuguesa, ou lá nos empedrados, ou como vocês lhe queiram chamar, para vocês perceberem, portou-se lindamente, tranquilo, absorveu todas os buracos e todas as imperfeições e irregularidades do piso, não tive qualquer tipo de dificuldade em relação a isso. Aqui a nível de banco, o banco é confortável, mas depois de 30 km vocês começam então a notar um bocadinho aqui no queijo que a coisa já começa a fazer moça. Provavelmente, se for para ficar para mim, esta bike eu irei mandar então trabalhar aqui o banco um bocadinho para pôr um bocado confortável. Mas no estado geral a suspensão está aqui, é total e funciona, por isso, parabéns à Engui. Na sua travagem, como vocês podem ver, single disc à frente, single disc atrás, os dois do mesmo tamanho, são 160 mm, são uns travões mecânicos. Embora eu preferisse que fossem hidráulicos, realmente não são. Mas a pergunta aqui importante é, são mecânicos? Servem? Travam? Eu penso que sim. Penso que dentro das velocidades que nós temos nesta bike e o momento de paragem que precisamos, eu penso que estes travões vão fazer o seu trabalho. Eu penso que consigo vos mostrar a imagem da travagem e do timing dentro de uma velocidade máxima que eu consiga atingir. Eu penso que vocês conseguem com segurança fazer então a paragem da bike. Se era fixe termos aqui uns hidráulicos? Era. Se era fixe termos um disco maior? Também era. Mas isso são tudo modificações que vão custar dinheiro. Embora não sejam assim tão caras como isso, mas são alterações que penso que ninguém quer fazer, a não ser que seja assim um nerd assim como eu, que gosto sempre de dar o toque pessoal. Para a maior parte da malta eu penso que ela está perfeitamente bem
como ela vem, perfeitamente a travagem suficiente para todo o tipo de terrenos que vocês vão encontrar. Apenas vos peço, não se distraiam, porque aí não vai haver travões que vos safem. Por isso, a nível de travagem, está-se bem, tranquilo, podia ser melhor, sim podia, mas está dentro daquilo que eu esperaria que fosse dentro deste estilo e preço. Falemos agora um bocadinho dos seus pneus. Marca conhecido, Shaoyang, já sabem, é quase tudo a mesma coisa e parece tudo igual. Dimensão 20x4, temos aqui então um pneuzinho fat tire, um pneu gordo, como eu costumo dizer, o que pode ser compensatório. Por exemplo, eu ouço alguma malta a dizer que se tivesse um pneu mais fino nesta bike seria melhor, devido ao range de quilómetros e porque ela é uma bike já também um bocadinho pesada, então eu penso que há gente que fala que se tivesse um pneu mais fino acabaria por ser melhor. Eu acho precisamente o contrário, eu acho que ela fica bem com este pneu, porque junto com a suspensão que ela traz, mais a pressão de ar adequada nestes pneus, vocês conseguem ter então um conforto ainda maior. Como vocês podem ver, eu vou apertar aqui o pneu, eu tenho relativamente uma pressão um bocadinho mais baixa que aquilo que eles aconselham. Porquê? Porque assim o próprio pneu também vai ajudar a amortecer e vai fazer com que esta bike fique então ainda mais confortável. A nível de pneus é tranquilo, aquilo que as marcas chinesas já nos habituam. Este Shaoyang, até à data, não tive qualquer stress com nenhum pneu, mesmo em piso molhado e tudo, sem qualquer problema a assinalar, por isso para mim está bom como está e funciona. A nível de luzes então temos duas luzes frontais, dois faróis à frente, um farol atrás. Temos então um look bastante arrojado, eu gostei da forma como eles fizeram este design, porque reflete-se aquilo que eu já disse há pouco. Ficámos aqui com um estilo então café racer numa bike e realmente por onde a gente passa as pessoas olham e muita gente quando paramos vem perguntar qual é a marca, qual é a bike, porque basicamente o seu design fora do comum e estes faróis também ajudam para que haja então esse impacto na própria bike. A nível dos faróis temos então luzes diurnas que vão sempre ligadas e depois a meio temos então as luzes quando podemos ligar então durante a noite e são umas luzes bastante aceitáveis, bastante luminosas, consigo ver bem mesmo à noite a andar sem qualquer tipo de stress. Atrás também temos então luz de presença e luz de stop, também é importante. Eu penso que a nível de luzes está 5 estrelas e a forma como elas então nos iluminam, penso que está bem concedido. Aqui foi relativamente fácil fazer o acerto dos faróis. Ao início pode parecer aqui uma dor de cabeça, mas não. Por acaso os meus vieram completamente desmontados, tive que ser eu a montar, mas é como eu vos digo, bastante fácil de fazer. A nível de luzes, sim, muito fixe. Vocês também têm aqui o comutador em cima para ligar e desligar a luz, não esquecendo que a luz diurna está sempre ligada, que é aqui ao redor do farol, mas enquanto formos falando eu também vou-vos deixando aqui umas imagens tanto de noite como de dia, principalmente mais à noite, que dá para vos mostrar então o realce destes faróis, o stop e a luz que ela dá. Por isso a nível de luz eu penso que está muito bom, muito tranquilo. A nível então das baterias, temos, ou nesta versão, 2 baterias, a mesma também pode ser vendida apenas com uma. Neste caso recebemos a versão com 2 baterias, 48 volts, 3 ampere hora. De salientar que cada uma vai demorar sensivelmente 5 horas a carregar. O que é que vocês têm nestas baterias que realmente é um plus? Vocês têm aqui o botãozinho, podem carregar e vai-vos dar então a percentagem da própria bateria. Depois aqui deste lado tem então a entrada para o carregador, tem o botão para ligar e desligar a própria bateria. Quando estiver parada vocês desligam, assim sabem que não há qualquer tipo de passagem de corrente, e depois ainda tem uma porta USB para carregarem o vosso telefone ou o que vocês quiserem. Neste caso, como temos 2 baterias, então temos 2 portas USB, 2 botões de ligamento que elas fazem então completamente separado a seu gerenciamento. Quer dizer que nós ligamos a bateria que queremos usar e desligamos a outra que não queremos usar. Quando ela terminar, nós desligamos a bike, desligamos a bateria e ligamos a outra, e ela assim não faz automaticamente a gestão das 2 baterias, que eu gostaria que ela fizesse, mas não faz, tranquilo, também não custa nada, está a acabar a bateria, a gente sente que a bike não tem mais força,
desligamos o monitor, desligamos a bateria, ligamos a próxima, voltamos a ligar e ela automaticamente assume então a bateria que estiver ligada. É como eu disse, gostaria que ela fizesse o gerenciamento das duas baterias ligadas e quando terminasse uma, automaticamente fosse para a outra. Não é um deal breaker, não é nada demais, mas gostaria que tivesse, mas estavam assim, duas baterias e vocês estão a perguntar a autonomia. A autonomia irei falar com vocês durante, quando tiver a andar com a própria bike, falarei nos quilómetros que eu fiz e na autonomia que eu consigo com estas baterias. Falemos agora de uma coisa menos positiva, mas é o que temos de falar, no seu peso. Ela pesa entre 40 a 45 quilos. Sente-se o peso, e isto não é uma bike para vocês andarem a passear sem baterias, está fora de questão, por isso eu também aconselho a compra logo das duas baterias, porque pela minha experiência, e depois vou falar nisso, os quilómetros que cada bateria vos dá de uma forma simpática, de uma forma tranquila, de uma forma a irem usufruir as paisagens por onde vocês andarem, vai ser bastante boa e vai dar para mais de 90% das pessoas que poderá usar esta bike. Se vocês estão a pensar numa bike para pedalar, para fazer mais exercícios e tudo, pá, não será esta, eu tenho outras aí no canais muito mais adequadas para isto. Isto será uma bicicleta que poderá tirar algumas pessoas do sedentarismo, porque pá, vão pedalando, vão fazendo alguma coisa com calma, ela aguenta até uma pessoa de 120 kg, por isso para algumas pessoas será ser benéfico então terem esta bike, porque vão pedalando, vão se mexendo, vão fazendo alguma coisa. Para os mais avançados, logicamente para desporto e isso tudo, não será a bike mais aconselhável. Para mim é uma bike bastante estilosa e bastante agradável de se conduzir e passear e tirar aquelas pessoas do sofá que têm que, pá, pelo menos se mexer mais um bocadito. Isto serve perfeitamente para isso e é muito fixe. Eu uso esta bike basicamente quando quero o menos esforço possível e curtir e andar a passear e a ver as pistolas e a malta também gosta de ver o style e então eu também gosto que as pessoas venham perguntar e esta bike serve para isso, serve para a gente se sentir bem, serve para a gente se mexer um bocadinho, serve para passear, que é o intuito. Por isso, a nível de peso, já sabem, não querem ficar mesmo sem bateria, porque se ficarem sem bateria mais vale então pegar nela à mão e chamar um Uber que seja comprido e meter lá dentro e vir para casa. Por isso, o que é que nós vamos fazer agora? Vamos para a estrada, vou-vos dar os meus pensamentos finais, tentar ser o mais curto possível, falar da autonomia, então falar dos plus desta bike e já voltamos. Pois é, malta, vamos lá então começar a falar aqui da M20, um bocadito, ver se não me estico muito. O que é que podemos falar diretamente? Já sabem, 7 velocidades que têm da Shimano, isto funciona bem, tranquilíssimo. E neste momento estou no modo 1 com a velocidade aqui mais alta, que é aquela que faz mais força, e vou tranquilo. Passemos já àquilo que importa, que será a sua autonomia. A nível da autonomia, posso-vos dizer que, por exemplo, neste modo 1, e a pedalar, vocês conseguem fazer aí 25 a 30 km na boa. Aumentar aqui a ajuda sempre que houver uma subida, para estarem mais tranquilos e vocês vão conseguir estar na boa. A outra opção será vocês estão a ver agora, só dar aqui ao throttle, só ao acelerador. Logicamente, no acelerador, só assim, neste modo super preguiça, os quilómetros vão diminuir bastante. Por isso, 20 km no modo super preguiça, sem fazer esforço nenhum, e vão conseguir tipo 25, 30 ou até mais a pedalar. Eu posso-vos dizer que estou com uma carga de bateria aqui quase com, sei lá, 65 km tranquilamente. Porquê? Eu tenho vindo então a pedalar, tenho vindo a assistir, pá, eu gosto. Mas também vos digo muito sinceramente, quando aparece uma subida, há que aumentar ali e dar a ajuda, porque já sabem, bike de passeio não é bike de fazer desporto, isto é bike para vocês andarem a mostrar e a fazer pandan, porque em todos os lados que eu passo as pessoas relativamente ficam a olhar para a bike com este estilo café racer, pá, muito fixe. Vamos entrar aqui então neste bocado de empedrado, paralelo, calçada portuguesa, e por aqui vocês vão acabar por se seguir um bocadinho pela minha voz. Pá, eu acho que ela não está aqui, por isso a suspensão está a funcionar bem, funciona tranquilo, vocês vão conseguir então andar relativamente confortáveis, ela tem bastante força, vocês já viram aí logo no início então o teste de
de subida com ela, vocês conseguem subir, logicamente, eu penso que mais de 80, 85% das subidas vocês vão conseguir. E eu fiz esta subida aqui, é bastante íngreme, logicamente no modo 5 e no modo aqui mais leve, e tive que pedalar um bocadito e tive que fazer um bocado de força, mas ela vai. Por isso, vão na boa. Mas, o que é que eu posso dizer mais sobre a bike? Não há muito mais a dizer. É uma bike realmente que eu aconselho. Ela tem aquela luz da frente muito fixe. Vou ver se entretanto depois já vos deixei aí logo no início de noite, mas quero ver se vos deixo outra vez. Fazer aqui umas filmagens de noite para vocês verem a luz. O que é que eu vos posso dizer mais? Gostaria que ela trouxesse 2 carregadores, visto que temos 2 baterias. 2 carregadores seria então o mínimo que se poderia então esperar desta bike, porque senão vocês têm que carregar uma bateria e depois vir e ter que carregar a outra, e às vezes a gente deixar toda a noite a carregar seria muito mais simples, não é? Mas pronto, basicamente o banco é confortável, mas eu começo a notar a partir dos 35, 37 km feitos, começo a notar que começa a doer um bocadinho o queijo, Será então aqui uma bike que, se eu ficar com ela, acho que vou mandar dar um jeitinho aqui ao banquinho para ficar um bocadinho mais confortável, mais tranquilo, muito fixe. Por isso, já sabem, vou deixar então links na descrição. Não se esqueçam que os links que eu deixo são os links oficiais. Isto anda tamanha burla pela internet que não se pode. Usem os links que eu vos estou a fornecer na descrição e não outros links externos, porque realmente às vezes tem havido aí alguma malta que acaba por não receber então a sua bike, porque acaba por comprar em sites que parecem o original, mas não é. Por isso, links na descrição, código de desconto, é pouquinho, acho que são aí 50 euros, mais qualquer coisa, não é pouquinho, mas pronto, é de boa vontade, como diz o outro. Por isso, malta, um grande abraço e até um próximo vídeo.